Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prosa, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje, a gente vai falar de um tema que vem ganhando muito espaço no agronegócio, a fertirrigação. Quem vai conversar comigo sobre isso é o gerente de portfólio da Yara Brasil, Paulo Ivan. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Erison. É uma oportunidade muito boa de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, que está tanto em voga, né? E que a gente tem dado realmente uma atenção muito especial dentro da Yara. Vamos começar falando justamente desse espaço que a fertirrigação vem ganhando, né? Hoje a gente tem já dados que mostram que, por exemplo, países como Israel já tem 100% da sua área de agricultura irrigada, né? E a gente tem aí países como Holanda, Espanha, Austrália, que tem 75% de fertirrigação. Eu queria que você contasse, né, para a gente um pouquinho o que vem levando a esse aumento da fertirrigação, tanto no mundo quanto no Brasil, porque o Brasil também vem crescendo bastante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que a fertirrigação ajuda o agronegócio brasileiro a se tornar mais forte. Com certeza, Erickson, um tema bem importante, né? E a gente tem que fazer um paralelo, né, quando a gente começa a falar de fertirrigação, com alguns países que têm muita limitação, tanto hídrica como de climas áridos, né, que não é o nosso caso no Brasil. Nós até temos regiões áridas e que também já estão há mais tempo praticando irrigação e fertirrigação, mas a situação é um pouco diferente, mas acho que vale muito a pena a gente abordar. Por que hoje é tão importante essa tecnologia também no Brasil, como ela é nos principais países que produzem alimento para o mundo, né? Então, primeiro, né, a gente pega o exemplo de Israel. Israel tem uma situação bastante atípica quando a gente compara com o Brasil, em termos de clima, né, bastante árido, É bem áreas desertificado, né? bastante, né, uma área bem limitada para a produção. Então, esses desafios levaram o país a ser um dos precursores de um sistema que é muito eficiente no uso de água, porque não tem muito, né? Então você tem que ter realmente um cuidado, né, de usar bem essa água e também de nutrientes, né? Então eles foram se aperfeiçoando e essa tecnologia foi se espalhando para outros países também, que hoje praticam uma agricultura muito eficiente através do uso dessa tecnologia. Só para você ter ideia, o que é, né? A fertirrigação é você usar água para veículo também do nutriente. Então você usa duas variáveis importantíssimas do negócio agrícola, que é água e fertilizantes, de uma forma otimizada. Números mostram, né, que você consegue, com uma fertilização bem conduzida, níveis acima de 90% de eficiência do uso da água, e superando isso, o nitrogênio, que é um nutriente essencial, né, da agricultura, um dos mais importantes, né? Você consegue melhorar também os níveis de eficiência de fósforo e potássio, e assim fazer uso de menos para produzir mais. Então, essa seria a principal receita, né? Que é você realmente, quando você pensa em sustentabilidade, e a gente começa realmente aqui a linkar com o Brasil, né? Uma agricultura sustentável, ela passa por você usar cada vez melhor os recursos que são finitos, né, para produtividades mais elevadas, né? Então, esse é o conceito principal. E o Brasil, né? E por que o Brasil vai avançando? E hoje nós temos na Yara o Brasil entre os top 10 no desenvolvimento de fertirrigação, desde uma estratégia que nós validamos globalmente ali por volta de 2019, e a gente começou a trabalhar dessa forma. Por quê, né? O Brasil hoje, ele é visto, quando você pensa em sustentabilidade e você pensa em segurança alimentar, o Brasil, ele tem um papel de protagonista. Por quê? Nós já somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E nas próximas 2 décadas devemos atingir aí próximo a 9 bilhões. Então os desafios eles vão ser muito maiores do que foram até hoje, tá? Não só para gerar alimento, mas também para proteger o planeta. Quando a gente pensa e escalona esse desafio, ele vai se dar muito em termos de área agricultável, água doce e redução das emissões de carbono.
tá? Além disso, nós temos que ter também clima, né? Hoje no Brasil, nós temos algumas safras que se repetem 2 a 3 vezes no mesmo ano, pelas características climáticas nossas, né, de clima tropical. Quando você pensa em regiões que têm um inverno rigoroso, isso é praticamente impossível. Então, isso projeta o Brasil como o país que vai mais estar apto a alimentar essa população que vai crescendo. E para fazer isso bem feito, né, nós precisamos eliminar alguns efeitos que já são percebidos das mudanças climáticas. Né? O que a gente tem visto, né? Esse ano nós estamos vendo alguma perda de produtividade no cerrado brasileiro. Em grãos, nós tivemos problemas em 2021 de 30% de perdas de produtividade no milho e tivemos também no café de Minas Gerais. Tá? Numa produção empresarial, uma perda de 30% é algo praticamente inaceitável. Né? Então, o que nós temos que começar a fazer? Limitar esses fatores que afetam a produtividade para podermos realmente assumir esse papel de protagonista relacionado à segurança alimentar. Nesse cenário, né, por nós termos água à disposição, temos novas áreas para serem incorporadas. A gente tem, né, muita área cultivável. Tem, né, muita área cultivável ainda. Né? A gente está com 64... Disponibilidade de recursos. Muito. Né, Água, clima e solo. Né? E, além de tudo, né, nós temos grandes oportunidades de redução das emissões de carbono. Sim, porque se a gente pega, por exemplo, você deu até o exemplo de Israel, né? Israel é um país muito pequeno. Sem dúvida. Né? Então, eles têm que produzir o máximo naquela área pequena, né, que eles têm ali. Então, a gente, por exemplo, já ganha de lavada nesse sentido. Né? Com certeza. E isso coloca o Brasil realmente num lugar de destaque para garantir essa segurança alimentar de uma população que está crescendo rapidamente. Né? Muito rápido. Você falou aí de 2 décadas. Exatamente. Você pensa que 2 décadas é muita coisa. Não, passa no piscar de olhos. Exatamente. É isso aí. Agora, como é que a gente vai ter que fazer isso? Nós vamos ter que eliminar essas variações, essa volatilidade de produtividade. E como é que a gente faz isso? Focando naqueles fatores que garantem a produtividade. Um deles, fundamentalmente, é a água. Né? Então, nós, apesar de termos o maior aquífero do mundo, né, nós não temos isso de uma forma totalmente estável nas áreas produtoras. Então, por isso que a cada momento a gente está incorporando uma nova área, também com irrigação. Só para ter uma ideia, né, comparativamente falando, o Brasil hoje ele tem 64 milhões de hectares cultivados, 8 milhões somente são irrigados. E muito menos que isso são fertirrigados. Ou seja, ainda tem um potencial enorme. Enorme. Né? A gente acredita, Edson, que em 20 anos nós vamos crescer 50% em área irrigada. Ou seja, vamos incorporar mais 4 milhões de hectares. É bastante coisa. É bastante coisa. Bastante e por que isso vai acontecer? Porque justamente nós vamos precisar eliminar na nossa agricultura, que hoje é empresarial, não vamos negar, nós estamos com uma indústria sem telhado, vamos dizer assim, essa é a agricultura. Então nós temos que produzir constantemente nessas áreas. E as variações de regime pluviométrico são cada vez maiores. Nós tivemos várias frustrações, apesar de ter um clima muito favorável, que nos permite ter um pouco mais de 10% só de área irrigada e produzir tudo que a gente já produz. Mas nós vamos querer eliminar cada vez mais esses riscos que são inerentes da mudança climática que o mundo vem vivendo. E aí eu quero até linkar um pouco com isso que você trouxe lá no começo, né, que você falou da fertirrigação, que é a aplicação de fertilizantes, né, usando como veículo a água, né, para encaixar aqui uma pergunta que eu acho que vai complementar esse conceito por trás da fertirrigação, né? Então, assim, já existe uma série de estudos que apontam que fertirrigação traz melhores resultados para a lavoura, né? Então, a gente consegue produzir mais e de maneira mais sustentável, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse como que essa técnica, né, como que a aposta na fertirrigação se relaciona com a ambição da Yara em cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza, considerando essa eficiência do método para a agricultura. Não, sem dúvida, uma ótima pergunta, né, para dar uma clarificada sobre isso. Né? O que é o conceito de produzir mais com menos? Né? Por que isso acontece? Imagina que você vai num banquete, Edson. Você se alimenta normalmente todo dia, mas você vai num banquete. Né? Então você vai se alimentar,
até um certo ponto, né, com toda aquela alimentação à disposição, nós temos um limite de alimentação. Assim é uma planta também. Ela tem o potencial dela na taxa de absorção dela, apesar das plantas estarem cada vez mais potentes geneticamente. Então, quando você faz uma adubação tradicional, uma adubação de sequeiro, você disponibiliza grande parte da nutrição no momento do plantio e você faz duas ou três, no máximo, entradas para aplicar uma cobertura, uma adubação de cobertura. Então, naquele momento, né, a planta vai ter momentos grandes do seu desenvolvimento em que você vai ter que estar suprindo ou ela vai perder um pouco do seu potencial genético. Com a fertirrigação, você praticamente elimina isso. Você tem um suprimento adequado, localizado, do produto certo, na dose certa, por todo o desenvolvimento da planta. Então, você vai alternando, de acordo com os estágios da planta, a tua nutrição e a tua quantidade de água para extrair daquele potencial genético o máximo. Então, isso explica as altas produtividades encontradas quando se aplica a fertirrigação. E quando eu encontro uma produtividade maior no mesmo hectare, o que isso significa? Eu não preciso desmatar outro hectare para produzir a mesma quantidade. Eu já consigo extrair utilizando menos, mais produtividade da mesma área. Então, esse é um conceito muito importante de sustentabilidade que traz a fertirrigação. Quando eu vou fazer até um paralelo aqui, né? Sim. Quando você citou aí a questão do sistema sequeiro, Sim. né? Seria mais ou menos como se a gente tivesse o buffet, mas só em determinados dias. Nos outros a gente fica sem, né? Esse banquete. Né? E na fertirrigação a gente teria a quantidade ideal de nutrição para a planta todos os dias. Né? Perfeitamente. Essa é uma analogia perfeita. Ela vai estar se alimentando da maneira correta todos os dias. E além disso, a gente faz isso de uma forma localizada quando a gente usa a fertirrigação localizada, como métodos como gotejamento. Então você faz naquele bulbo úmido, você coloca exatamente o que a planta precisa, na dose que ela precisa, naquele momento do cultivo. Muito bom. E falando em benefícios, né, a fertirrigação está aí se espalhando pelo Brasil. A gente tem aí uma aposta nas próximas 2 décadas, como você citou, especialmente em culturas como o café conilon, que já vem colhendo grandes frutos aí da fertirrigação, né? E os hortifrutis, que têm apresentado excelentes resultados com soluções de fertirrigação. Um caso de sucesso nesse sentido é a linha Yara Rega, né, da Yara. Eu queria que você explicasse um pouco o papel, né, desse fertilizante na promoção da fertirrigação e como a linha ela se destaca em termos de inovação e tecnologia para a fertirrigação. Excelente pergunta, Edson. Quando a gente começou a fazer fertirrigação no Brasil, o principal foco eram em culturas de alto valor agregado, tá? Como frutas e vegetais, como flores. Né? Hoje, praticamente 80% a 100% da nossa área de floricultura ela é fertirrigada. Né? Mas aí nós fomos incorporando novas áreas, como as áreas do semiárido do Brasil, no Vale de São Francisco, por exemplo, em que produz frutos para exportação, numa área em que só é permitido fazer uma agricultura de alta qualidade graças à fertirrigação. E o que acontece a partir daí? Né? O Espírito Santo, eu vou falar bastante do Conilon agora, que é uma experiência que eu vivi. Eu comecei minha carreira, né, há outro dia, uns 30 e poucos anos atrás. Eu comecei aí como consultor de vendas, né, e agrônomo da região, e nós fazíamos agricultura de alta qualidade em sequeiro no Espírito Santo. Nós tínhamos um regime de chuvas muito bom na região, produzíamos café, arábica e Conilon, utilizando o nosso regime de chuva normal. Porém, as mudanças climáticas elas não estão acontecendo só fora do Brasil, no Brasil também. A partir de 2013, por aí, mais acentuadamente 2015, o Espírito Santo viveu momentos de seca que definiram o novo caminho da produção no estado. Ou seja, nós tivemos quebras aí na faixa de 60% em várias culturas, inclusive no café, por falta de chuva. O regime de chuva mudou muito no estado, levando a muitos agricultores a abandonarem a atividade e muitos outros migrarem para a irrigação e rapidamente para a fertirrigação.
Então, isso não aconteceu no intervalo de 10 anos, aconteceu em 4, 5 anos. Quem não migrou para uma nova forma de produção saiu da atividade ou se tornou inviável, né? Desde aí, a gente já tem uma atuação há muito tempo, a Yara presente nesse mercado, a gente vem trabalhando soluções para esse novo cenário. E uma solução que se encaixou muito bem nesse mercado foi a linha Yara Rega. O Yara Rega Full Nutri foi introduzido aí por volta de 2019 e nós fomos aperfeiçoando essa tecnologia de produção. E hoje nós temos nessa região o nosso maior mercado para essa fórmula, onde você tem um fertilizante com 8 nutrientes no mesmo grânulo, numa tecnologia extremamente inovadora, desenvolvida pela Yara, que permite ao produtor fazer a aplicação de grande parte da nutrição com um único produto, complementando com 1 ou 2 a mais, que nós também temos um portfólio, como o nosso Yaraterra Calcinite, e com isso simplificando muito a atividade e desmitificando um pouco a ideia de que é difícil fazer fertigação. Hoje, ao contrário, né, a gente em 2019 bateu recorde de produtividade e produção no estado do Espírito Santo, numa área menor, associada àquela tecnologia que eu acabei de comentar, né, o nosso desafio, como ser sustentável, numa área menor, produzindo muito mais, com uma redução dos altos custos de mão de obra para a aplicação do fertilizante, porque você usa a própria água como veículo. Sim. Realmente é um caso de sucesso que foi muito bom você ter me perguntado sobre ele. Hoje nós estamos expandindo essa tecnologia e o próprio Yara Rega Full Nutri para diversos outros mercados de café e com uma expectativa muito grande hoje já no café arábica se concretizando em Minas, em São Paulo e na própria Bahia. Só para contextualizar até quem está assistindo aí a gente, né? O Espírito Santo é um estado que produz muitos cafés especiais, né? Esses cafés especiais que a gente conhece, muitos deles são feitos, produzidos no Espírito Santo. E o Paulo é suspeito para falar, gente, porque na xícara dele tem café, entendeu? Ele é um apaixonado pelo café, então ele é suspeito para falar, porque se tem uma coisa que eu sei que ele se dedicou é a produzir bons cafés, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também do Yara Rega Qualifresh, né? Porque ele é mais usado para frutas, né? Eu queria que você comentasse um pouco dos resultados que a gente tem obtido em frutas, como que esse produto ajuda a ter uma fruta de melhor qualidade. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre esse produto. Pegando carona no grande sucesso do Yara Rega Full Nutri, nós lançamos no ano passado o Yara Rega Qualifresh, que ele vem a atender, né, uma necessidade do mercado de frutas, tá, e legumes, porque ele vai levar uma relação nitrogênio-potássio muito interessante para desenvolver frutas de qualidade. Hoje, para vocês terem ideia, né, a fruta que vai para a gôndola do supermercado ou vai para a exportação, ela precisa manter características, né, de frescor quando ela chega na gôndola do supermercado, seja aqui, seja fora do Brasil, para que realmente o consumidor final olhe aquela fruta e veja que ela está realmente bem nutrida, bem desenvolvida e queira se alimentar dela, né? Então o Qualifresh ele tem hoje uma presença já muito forte em vários mercados, né? Estamos muito bem desenvolvendo o mercado de melão, mercado de manga, mercado de tomate, diversas outras culturas, porque ele leva uma proposta também muito interessante de nutrição, sempre associada, né, ao nosso calcinite, que é o nosso carro-chefe na fertirrigação, levando somente no Qualifresh 7 nutrientes, evitando erros de mistura, que é uma coisa bem desafiadora quando se usa sais solúveis. Tá? Quando você tem um NPK no grão já com esses sais e com altíssima qualidade, você faz uma nutrição muito mais simples e você pode realmente dedicar mais tempo a outras atividades da produção agrícola. Você citou o Yaraterra Calcinite, né? Que é um produto bastante importante no portfólio da Yara, né? Esse fertilizante ele traz algumas características únicas, né, que representam um ganho muito grande em eficiência operacional para o agricultor, né? Ele agrega benefício ambiental, impacto positivo na produtividade, na qualidade final do cultivo, tudo isso no mesmo produto com manejo facilitado, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o Yaraterra Calcinite.
O Yara Calcinite, a reputação dele se confunde com a reputação da Yara em produzir realmente produtos de altíssima qualidade, né? O Yara Calcinite, ele tem mais de 100 anos que nós criamos essa tecnologia, ele foi precursor de diversos outros produtos, né? E ele continua sendo um produto de extrema agregação a qualquer sistema profissional de fertigação no mundo. Tá? Eu tenho orgulho muito de falar dele, porque ele tem alguns pontos assim que são únicos. Por exemplo, ele é o nitrato de cálcio da Yara, né? E essa parcela do nitrato, né, que ele carrega é fundamental para você evitar um sério problema que pode acontecer no manejo de fertigação, que é a acidificação do bulbo. Por quê? Quando você faz a fertigação localizada, você aplica nitrogênio muito próximo da planta, muito próximo daquela região que você está nutrindo das raízes, né? Se você utiliza fontes amoniacais ou até mesmo amídicas que são convertidas a amoniacais, você corre um sério risco de, fazendo isso seguidamente por vários anos, acidificar esse bulbo, né? E o calcinite, pela sua característica de nitrogênio nítrico, ele faz justamente o oposto, tá? Ele vai evitar essa acidificação e vai permitir que essa cultura seja sustentável, esse sistema seja sustentável por muitos anos. Além da questão do nitrogênio, eu vou falar agora da grande vedete desse produto, né, que é o cálcio solúvel. O cálcio, né, ele está presente, né, a gente ouve falar muito disso, né, na parede celular dos frutos, mas vamos trazer para dados assim bem práticos, né? Quando você vai comer um alface e você morde, sente aquela crocância, aquilo ali é parede celular, é cálcio. É cálcio. É cálcio. Aquele tomate bonitinho que você vê na gôndola, aquela casca perfeita é cálcio. Excelente exemplo do tomate. Eu vou pegar um gancho nele, né? Um dos maiores problemas para se produzir tomate no mundo inteiro é a podridão apical ou aquele fundo preto que a gente vê às vezes no fruto. E o que gera aquilo? Deficiência de cálcio, né? A planta começa a crescer com nitrogênio. Se não tiver a quantidade de cálcio adequada, vai gerar esse distúrbio. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, numa manga. Imagina uma manga, que hoje o Brasil alimenta de manga grande parte do mundo, né? A manga ela tem um problema, quando ela não tem nutrição de cálcio, ela tem um distúrbio fisiológico, né? E ela fica mole, o fruto fica mole. Você já deve ter cortado um fruto de manga e percebido isso, né? Então, é outro ponto fundamental onde cálcio é a solução, e a melhor solução, sem dúvida, é o nitrato de cálcio. Inclusive, né, o cálcio, me corrija se eu estiver errado, viu, Paulo? Ele é importante, você falou da manga, né, que alimenta grande parte do mundo, ele é importante justamente para essa manga chegar no resto do mundo com qualidade, né? Exatamente. O cálcio ajuda também nessa durabilidade do fruto, né? O cálcio ele é fundamental para o tempo de prateleira que toda produção vai ter. Então, se uma planta é bem nutrida, seja um citros, seja uma manga, seja um tomate, o tempo que ele vai durar com aquele aspecto bonito, sem perder água para o meio, está diretamente relacionado à nutrição de cálcio. Então, hoje, quando a gente pensa em produtos para exportação, se você tem uma má nutrição de cálcio, esse produto pode perder valor já simplesmente na viagem, né? Além disso, né, eu sou um fã posso falar aqui horas do nitrato de cálcio, que eu sou um fã do produto. Quando a gente fala em produtividade também, por exemplo, citros e café, né, os níveis de produtividade são totalmente relacionados à nutrição de cálcio. Por quê? Há uma etapa muito importante na planta quando ela vai emitir as suas flores, né? Se você não tem uma nutrição contínua de cálcio nesse momento, você tem uma queda de florada. Menos flores significa menos frutos, significa menor produtividade. Então, não é só na qualidade que o calcinite tem seu impacto, é também na produtividade obtida. Nós temos pesquisado isso durante muitos anos, né? Temos resultados bastante consistentes para suportar tudo isso que eu estou falando aqui, e por isso que a gente se orgulha tanto de ter o calcinite em praticamente todos os sistemas de fertigação profissionais no Brasil e no mundo. Isso é conhecimento agronômico, né? Sem dúvida. Da Yara acumulado aí ao longo de mais de 100 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora das principais barreiras que são enfrentadas ainda pelos agricultores, especialmente aqui no Brasil, na adoção da fertirrigação. E como que a Yara tem abordado esses desafios
justamente para apoiar o agricultor e para trazer melhores resultados nessas colheitas, né? Inclusive até com pesquisa científica também. Eu trabalho com fertigação na IAGA há um bom tempo, mas em 2019 eu estava fora do Brasil, trabalhando na IAGA Internacional, e recebi o convite de voltar para o Brasil para realmente desenvolver a linha de fertigação de uma forma mais focada, né? E realmente esse desafio mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, né? O Brasil, ali entre os top 10 em que a IAGA ia focar, é um dos países de maior área tropical, né? Onde nós temos um regime pluviométrico muito interessante, né? Então, como fazer isso e preparar esse novo mercado, né? Então, o que eu observei, né? Nós tínhamos que gerar conhecimento, porque o nosso produtor, ele muitas vezes está acostumado com o manejo tradicional, né? E dar um passo como esse de implementar o sistema de fertigação requer um investimento inicial que se paga rapidamente, mas ele precisava dar esse passo. Então, o que nós fizemos com grande apoio da IAGA Global? Nós criamos a Academia de Fertigação. O que é a Academia de Fertigação? É uma academia que traz os princípios básicos da fertigação e nós começamos a qualificar a nossa equipe comercial externa, ou seja, nossos parceiros comerciais, para que eles passassem a entender e poder atender às necessidades desse novo cliente que estava nos buscando para entender como fazer fertigação. Então, a gente tinha desafios bem diferentes pelo Brasil, tá? Hoje eu te digo, né, nós estamos em 2024, já qualificamos mais de 500 parceiros comerciais, né, com a Academia de Fertigação, utilizando um slogan que é muito forte dentro da IAGA, que é o Knowledge Grows. Nós acreditamos que o conhecimento ele cresce quando a gente compartilha. Então não adianta a gente ficar com conhecimento guardado só dentro das nossas pesquisas, da nossa equipe técnica. Não, nós fomos para campo, treinamos esses 500 até o momento, todo ano a gente faz novas turmas de academia de fertigação, qualificamos em 22 a primeira turma de mestres em fertigação da equipe interna da IAGA Brasil, tá? Foi o primeiro país no mundo a ter uma turma exclusiva no Brasil, onde qualificamos 500 mestres em fertigação da nossa equipe interna. Em 2024, agora, iniciamos a segunda turma com mais 15 mestres que vão estar ao final do ano qualificados para realmente movimentar esse segmento de uma velocidade maior do que aconteceria por inércia, né? E, além disso, né, a gente tem feito pesquisas, né, nos principais institutos de pesquisa no mundo, aqui do Brasil não é diferente, com os principais pesquisadores e experts na área de fertigação, para gerar conhecimento, para apoiar essa nossa evolução. Então, o crescimento tem sido muito grande no Brasil e a gente agora extrapolou também a porteira da própria área. Nós estamos fazendo um trabalho de parceria com a Netafim, uma empresa que é especialista em irrigação localizada, que nós acreditamos que passa muito por aí, a qualificação do nosso profissional, não só em nutrição de plantas, mas também entender quais são os desafios da irrigação localizada. Estamos qualificando também a equipe da Netafim para que entenda quais são os desafios da fertilização localizada. Então, com isso, nós vamos gerar profissionais mais qualificados que podem fomentar esse crescimento que vai numa velocidade que é o dobro do crescimento da agricultura tradicional. É bastante coisa, né? Nossa. É um investimento muito grande. Sem dúvida. E eu acho muito interessante, porque eu acho que isso vem muito de encontro a essa questão de tornar a fertirrigação, né, mais simples, né, e mais acessível. Inclusive, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que existe, por parte de alguns agricultores, uma certa resistência na fertirrigação, até por uma questão de dificuldades de implementação, de custo. E eu queria que você comentasse como que isso, na verdade, pode ser suplementado, né, através desses novos conhecimentos adquiridos, através dos ganhos da lavoura, né? Porque você vai fazer um investimento e você vai ganhar muito mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Egson, veja bem, nós temos aí dois mercados foco. Aquele que não faz irrigação, né, que está hoje tendo dificuldades para continuar tendo um nível de produtividade elevada, simplesmente contando com a água da chuva,
né? E aquele que já faz irrigação, mas que tem receio de migrar para a fertirrigação, né? Então a gente trabalha esses dois mercados-alvo, né, de formas diferentes, né? Então vou falar um pouco do que a gente tem feito nos mercados que já irrigam, tá? Um exemplo bom é Minas Gerais. Em 2022 nós passamos a preparar o mercado para fazer fertigação, o mercado de café de Minas. E o que nós identificamos lá? Nós já tínhamos uma experiência de irrigação forte naquele mercado. Porém, nós tínhamos que fazer uma etapa antes de entrar com a fertigação, que era calibrar os sistemas de irrigação para garantir que essa água aplicada, essa lâmina d'água, chegasse a todo o plantel de plantas. Então, nós fizemos um trabalho antecedente à fertigação, que foi ajudar na calibração dos sistemas de irrigação da região. A partir do sistema de irrigação calibrado, nós apresentamos para ele a proposta de simplificação, utilizando o Yara-Rega com o Yaraterra calcinite e fazendo alguns suplementos com a linha Yaraterra Crista. E aí ele começou a observar, primeiro, que ele estava apto a tirar mais recursos de produção dessa lavoura, um momento que ele já está aplicando a irrigação. E ele simplesmente vai ajustar para, além de levar água, usar a água como veículo de aplicação de fertilizante. Então, com isso, ele tem uma redução de mão de obra, que hoje é um grande desafio, né? Hoje eu vejo lavouras, às vezes, sendo conduzidas por famílias, né? Por quê? Pela simplificação que é fazer a fertilização. Então, é uma mudança de paradigma. O que você trouxe é bem importante. Por que havia toda essa cultura de ser difícil fazer fertilização? Quando você vai numa área de estufa, de flores, por exemplo, você tem, inclusive, uma tecnologia muito desenvolvida na Holanda, de alta tecnologia, realmente, para a aplicação de fertilização, com trabalhos muito precisos de medições, né, de realmente estudar bastante como é que está a condutividade elétrica, o pH dessa solução, não que sejam desnecessários na fertilização de campo aberto. Eles são necessários, mas são muito mais simples. Sim. Então, estamos criando uma fertirrigação em campo aberto muito mais próxima do que o produtor já fazia no sequeiro, do que em níveis tão refinados como a fertirrigação numa estufa de produção na floricultura. Então, nós estamos tirando da frente todas aquelas barreiras de eu não vou ser capaz de fazer. Então, hoje nós temos gente da nossa equipe, temos parceiros comerciais orientando esse produtor e mostrando para ele que ele pode simplificar muito, reduzindo custos e colhendo mais. E quando você usa essa receita aqui, né, colher mais com menos, você tem, com certeza, uma grande chance de sucesso. Aumenta a rentabilidade, garante a sustentabilidade, porque em vários mercados, como eu te comentei, nós tivemos a acidificação do bulbo. Hoje nós sabemos como não fazer isso, como manter essa terra preparada para seguir produzindo e dando altas produtividades e crescentes a cada ano. E, além de tudo, tem um detalhe aí que é importantíssimo, que eu ia me esquecendo de falar. Com a fertirrigação, nós podemos, muitas vezes, manejar o momento da colheita da safra. Olha que ponto importante, né? Nós sabemos que os preços são muito variantes em virtude de oferta e demanda. Sim. Se você consegue produzir no momento de menor pico de oferta, a tendência é que você tenha captura de melhores preços. Sim. Com a fertirrigação, você consegue manejar isso. Então, é outra característica muito importante desse sistema de cultivo que permite aumento de rentabilidade. E é o time de campo da Yara e toda a pesquisa científica da Yara apoiando o agricultor em implementar a fertirrigação, né? Que, pelo que você está trazendo aí para a gente, é o futuro mesmo do agronegócio, né? Vai ganhando cada vez mais espaço, porque você acaba tendo um uso de recursos inteligente, maior produtividade, um manejo facilitado, né? Então, são várias vantagens em aplicar a técnica. Né? Sem dúvida, Edson. E com o desafio de redução da pegada de carbono. Exatamente. Que esse é um outro desafio, né, que vai andar junto com os nossos desafios de produtividade, né, que é como que nós vamos fazer isso protegendo o planeta. Então, a fertilização ela casa completamente com o conceito de uma agricultura sustentável. E agora que você tocou no tema aí da sustentabilidade, eu queria até puxar, eu inclusive bati um papo com a Franciele Bertotto,
que é especialista em sustentabilidade aqui da Yara. O vídeo tá aí, gente, depois vocês podem checar, tá aí no canal com a Franciele. E ela trouxe coisas muito interessantes, e uma delas foi a irrigação de precisão, né? Você falou aí desse exemplo das flores, né? Que tem toda essa calibragem muito cuidadosa, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que essa irrigação de precisão ela tem ganhado espaço no agronegócio e o que você tem visto de novidade mais empolgante assim, em tecnologia voltada para a fertirrigação. Você tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Não, muito, muito válido esse tema, ele está muito no momento, né? Então, o que acontece, né, gente? Apesar da gente ter o maior aquífero do mundo no Brasil, o uso adequado da água é fundamental, né? Então, as empresas que trabalham com irrigação estão muito envolvidas nesse desafio. E hoje, quando a gente fala em irrigação no Brasil, a gente ainda tem sistemas que não são totalmente eficientes no uso dessa água, né, como sistemas de inundação, microaspersão e mesmo macroaspersão. E cada vez mais a gente vem fomentando a eficiência de uso localizado da água, né? Realmente usar essa água o mínimo necessário para garantir altas produtividades. E a gente encontra isso hoje muito no método do gotejamento, né? Como eu comentei, o gotejamento ele é muito forte em países como Israel, né? Onde você tem uma limitação hídrica, mas pensando numa agricultura sustentável, nós todos temos que estar olhando para isso, né? É você realmente colocar a água necessária, sem excesso, para que aquela planta possa se desenvolver e expressar todo o seu potencial genético. Desculpa te Não, interromper, não, Paulo, eu perfeito. queria até que você complementasse para quem está em casa um pouquinho do que é esse gotejamento, explicar um pouquinho da diferença dele em comparação com outros métodos de fertirrigação, porque você trouxe uma vantagem, acho que é legal para o pessoal de casa saber. Tem um princípio agronômico que a gente gosta muito de utilizar, que a gente chama dos 4 Cs. O que são os 4 Cs? É você colocar a água e o nutriente certo, no local certo, na época certa e na dose correta. Então, esses 4 Cs, eles são muito respeitados quando a gente fala numa fertirrigação localizada, né? Então, você vai colocar exatamente naquele local o que você quer colocar, porque tem mais eficiência, né? Naquele momento certo e na dose certa. Então, quer dizer, não existe espaço para desperdício na agricultura empresarial. Nós temos que cada vez mais estar vislumbrando esse mundo novo, com esse incremento de população que nós vamos ter e como que nós vamos fazer isso de uma forma eficiente e preservando o planeta. Então, é fundamental cada vez sermos mais eficientes no que fazemos. Então, a gente tem acompanhado diversas empresas de pivô central migrando também para desenvolver esse uso racional da água também, para que a gente tenha cada vez uma agricultura sem desperdício, né? Quando a gente fala em economia circular, agricultura regenerativa, nós estamos falando em formas, né, de reciclar e reaproveitar, vamos dizer assim, possíveis resíduos da produção. Mas quando a gente está falando da fertigação, nós estamos falando em como ter cada vez menos desperdício na operação. É importante como as coisas se cruzam, né? Então, além de eu reciclar aquilo que sobrou de resíduo, na fertigação eu eliminei ao máximo qualquer desperdício. Então, é assim que nós vamos construir a agricultura do futuro. Eu queria até que você complementasse, Paulo, para o pessoal que tá aí em casa assistindo e que está com dúvidas, né, sobre como usar os fertilizantes, qual a dose certa, no momento certo, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o sistema de recomendação de nutrição em plantas da Yara, que é uma ferramenta digital que ajuda o agricultor justamente na aplicação desses produtos. Foi uma necessidade muito percebida quando a gente começou a avançar com esses produtos novos que a gente está falando aqui, Egson. E nós realmente, foi com muita alegria que o Brasil foi o primeiro país a lançar o sistema de recomendação em fertirrigação. Por quê? Esse é um desafio muito grande para o produtor que faz uma mudança de rota, né? Como que ele aplica esses novos fertilizantes? Então, a gente tem hoje, né, o sistema de recomendação para a fertirrigação para mais de 13 culturas, tá? Que orienta claramente qual deve ser o uso de cada
fertilizantes desse da Yara na dose certa para cada estágio da planta. Então, realmente, a gente está muito contente, temos avançado ainda mais agora, desenvolvendo outras ferramentas para complementá-lo, mas nós estamos muito felizes de termos saído na frente e criado esse sistema de fertigação aqui no Brasil, uma recomendação precisa e que vem, como você comentou, romper com esse medo que o produtor tinha de fazer essa migração. Hoje ele tem uma recomendação simples do que ele deve utilizar, qual é a quantidade do produto, qual é o momento certo de aplicação, e aí ele só vai cuidar de ter essa cauda bem feita na fazenda para conseguir alimentar o plantel dele com água e fertilizantes na dose correta e, com isso, tirar as melhores produtividades. Ou seja, chegando nos 4 Cs. É isso aí, exatamente. É um sistema que ajuda a chegar nos 4 Cs. Para você que está curioso aí em casa, acesse o site da Yara e conheça o sistema de recomendação de nutrição em plantas, vale a pena. E queria falar para você aqui, no final, né, dessa nossa entrevista, com o seu olhar de especialista, um especialista em fertirrigação, eu queria que você falasse um pouco para o produtor rural mesmo, o que ele deve observar na hora de adotar uma fertirrigação, o que é fundamental ele observar e quais que são as principais vantagens em ele implementar esse sistema dentro do negócio dele? Eu acho que a primeira coisa que ele deve calcular é quanto que ele está perdendo por não ter um sistema adequado de nutrição e de aplicação de água, de irrigação, né? Essa é a primeira conta que chama atenção e ele começa a ver que realmente o investimento dele vai se pagar em curtíssimo prazo. O segundo passo, não menos importante, é quando ele implementar o sistema de irrigação, ele garantir que esse sistema está calibrado, para ele conseguir realmente praticar os 4 Cs que você comentou há pouco, né? Ele tem que ter um sistema de irrigação adequado para introduzir o fertilizante no processo. E agora, uma pausa para a gente tomar aquela aguinha e conferir o Momento Yara. Conheça a mais nova solução em fertirrigação da Yara, que traz simplificação e eficiência, garantindo alta produtividade e rentabilidade na lavoura. O Yara Rega Full Nutri. O segredo começa com sua fórmula exclusiva, que reúne até 7 nutrientes, o que dispensa o uso de diferentes produtos e reduz o risco de misturas no tanque. Isso garante maior facilidade no manejo, ao mesmo tempo uma melhor alternativa na gestão e armazenamento de insumos, aliado à alta eficiência na aplicação. O fornecimento de uma nutrição balanceada promove um crescimento estruturado, o que ajuda na formação das partes vegetativas e reprodutivas, resultando em plantas com maior produtividade. Como possui baixo teor de cloro e fontes que auxiliam no controle da salinidade do solo, o Yara Rega Full Nutri entrega um maior incremento de qualidade em hortaliças, frutas, citros e café. Todas essas vantagens, além do fornecimento do NPK, é a entrega de enxofre, magnésio, boro e zinco disponíveis na solução do solo durante todo o ciclo, resultando em alta produtividade e rentabilidade, com um produto final de maior qualidade. Yara Rega Full Nutri é uma revolução em fertirrigação, projetado para desbloquear o verdadeiro potencial de suas colheitas. Converse com um consultor comercial Yara e saiba mais. Momento 1 a 1. Bom, infelizmente o nosso papo está chegando no fim, mas eu quero fazer aqui um bate-bola com você para conhecer um pouquinho mais de você. São perguntas rápidas, tá? Realmente para que você defina aí em uma palavra alguns pontos que eu trouxe aqui. Primeiro, tá? Qual o principal desafio para o agro em 2024? Para mim, é assumir, né, entender o nosso desafio e assumir esse papel de protagonismo, né? Nós somos um país que tem tudo que se precisa para ser o grande celeiro para alimentar o mundo. Só precisamos das tecnologias adequadas, preservando o meio ambiente, como já fazemos, e realmente gerando agricultura de primeiro mundo, como já temos hoje tecnologia para fazer. Muito bem. Sua principal conquista profissional aqui na Yara? Olha, eu podia falar... Além do café Conilon. Não, são tantos, né? Eu tenho 34 anos de carreira aqui na Yara, já estive em diversas Só 34, posições. gente. Começando, 34. Né?
Então, realmente, eu acho que a grande conquista está aqui hoje, né? Falando de uma inovação, né? Quando eu comecei na Yara eu me formei e entrei na Yara. Então, toda a minha carreira foi desenvolvida dentro dessa empresa e acompanhando os desafios da agricultura no Brasil. Quando eu comecei, Edson, se falava que isso aqui era a carreira do futuro, como engenheiro agrônomo, né? E eu diria o seguinte, o futuro chegou. Né? Hoje nós somos a carreira do presente e do futuro. E não só os engenheiros agrônomos que estão na Yara. Né? Eu diria que todas essas carreiras aqui dentro da empresa que fazem com que o agro seja tão importante, tão valorizado, o agro brasileiro para o mundo. Uma personalidade inspiradora. Olha, tem várias, mas eu vou falar de uma que me marcou muito, a história do Nelson Mandela. Né? O Nelson Mandela ele esteve preso por mais de 25 anos e quando saiu, em vez de talvez tentar uma vingança, ele unificou a África do Sul e projetou o país para o mundo. Né? Então, eu acho uma história linda, né? É um exemplo de resiliência. Total, né? total, fantástico. Realmente. Um filme imperdível. Olha, são tantos que eu sou cinéfilo. Eu até diria que acho que eu nem sou mais cinéfilo, porque hoje eu vejo mais em casa, mas eu sou louco por filmes, né? Eu gosto muito de vários. Eu recentemente gostei muito do Bohemian Rhapsody, conta a história do Freddie Mercury, mas os outros, acabei de ver o filme vencedor do Oscar, mas tem um que me marcou bastante, eu vou associar então à história do Nelson Mandela, que conta a história do rugby, né, no país, o filme chamado Invictus. É um filme que o Matt Damon eu ainda não assisti, tenho curiosidade. Muito bom. O Morgan Freeman e o Matt Damon dão um show, né, no filme, contando como ele usou um esporte que era praticado pelos brancos da África para ajudar a unificar a África do Sul. Fantástico. Muito bom. Seu maior sonho? Meu maior sonho é ver, né? Eu quero ver meus filhos, eu tenho um casal de filhos, né? Ver meus filhos chegando além da onde eu cheguei e, se Deus quiser, meus netos chegando além dos meus filhos, né? Nesse país, também. Bisnetos, vamos ser otimistas, né? Os bisnetos também. E nesse país, né? Que acho que é um país que tem tudo, tem a vocação para ser o país que vai alimentar o mundo. E a gente tem muito orgulho disso, né? Acho que o meu sonho é ver isso se materializando, como eu vejo, a passos largos. Você já está contribuindo para isso. Com certeza, estamos trabalhando juntos para isso. É isso aí. O que faz no seu tempo livre? Olha, não é... Além de ver filmes. É, exatamente. Ver filmes é um lazer que eu adoro, né? Outro é viajar. Adoro viajar com a família, viajar por aí, viajar com os amigos. Recentemente eu introduzi o beach tênis como esporte. Não sou eu, como toda a minha família. Então, hoje, o tempo que sobra, eu me divido aí entre viajar, ver bons filmes, né? E jogar um bom beach tênis também para manter a forma. Um conselho para os profissionais do setor. Vocês estão no lugar certo, na hora certa. Não percam a oportunidade. É isso aí. E o seu maior desejo para 2024? Sem dúvida, é o fim das guerras. Eu acho que as guerras, elas nos atrasam, elas nos trazem um cenário que não é aceitável para o século XXI. Né? Então, acho que nós temos que nos unir e a nossa grande guerra vai ser para alimentar o mundo. Né? Acho que essa população crescente, que a gente quer que cresça, né? Cada vez mais com longevidade, né? E com menos queda de natalidade, esse mundo vai crescer e a gente tem que estar preparado para, como sociedade, alimentar o mundo e proteger o planeta. Então, é isso que é o meu grande sonho para 2020. Concordo. Né, que a gente lute guerras pelo bem, né? Exatamente. Unidos pelo bem, né? Exatamente. É uma guerra para conquistar coisas boas. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, agradecer todo esse conhecimento, né? Daria para fazer vários episódios aqui conversando sobre fertirrigação contigo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Isso foi um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco disso. E eu tenho certeza que daqui vão chegar novos frutos. Com certeza. Muito obrigado. Quero agradecer a você pela audiência e quero te convidar a conhecer os outros conteúdos da Yara aqui no nosso canal, do Cultivando Prosa. Esse foi mais um Momento Yara para sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!